Hoje eu vou falar para vocês sobre pré-história. Como assim, Manu? Pré-história? Antes da história? Pois é. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, no século XVIII, alguns estudiosos, para estudar a história, definiu que o período que antecede o surgimento da escrita é considerado o antes da história. Mas isso é bem contraditório, né? Afinal, os povos que não possuem escrita, eles já tinham uma história. Pois é, mas mesmo assim, vamos estudar a pré-história. Entende-se que o estudo da pré-história, ele vai se iniciar em 2,5 milhões antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo ou 3.600 antes de Cristo ali, que seria o surgimento da escrita. Nós não temos assim algumas datas definidas de maneira muito correta. Afinal, esse estudo da pré-história depende muito da paleontologia e da arqueologia. O período do Paleolítico, que vem de palaios do grego, palaios significa velho. Velho e lítico, pedra. Ou seja, Paleolítico, período da pedra velha, ou período da pedra ou idade da pedra lascada. Por quê? Porque nesse período, todas as ferramentas que se usavam eram a partir da pedra. E a pedra de uma forma bem rudimentar, sem ser muito trabalhada. Por isso, o período da idade da pedra lascada. Seriam os períodos das glaciações, o período em que o ser humano evoluiu, do Australopithecus ao Homo habilis, ao Homo erectus, ao Homo sapiens. Esse período do Paleolítico ele ficou marcado pelo nomadismo. Ou seja, o homem não tinha um local fixo. Ele era um andarilho, ele andava. Por que ele andava tanto, Manu? Porque ele vivia da caça, pesca e coleta. Nesse sentido, mais da caça e da coleta. Quando ele encontrava algum rio, da pesca. Então o homem, ele começou ali, alguns estudos vão falar que ele iniciou sua transição a partir do continente africano, subiu o continente asiático, até chegar à América, passando pelo Estreito de Bering. Então nesse período paleolítico é o período do povoamento. É o período onde o homem procura habitações. E normalmente as suas habitações eram em cavernas ou em palafitas. É o período do homem das cavernas. É nesse período também que, através do Estreito de Bering, ocorre o povoamento da América. O período do Neolítico, ele vai se diferenciar. Neos, vem de quê? Nova idade da pedra, né? Ou período da pedra polida, porque a pedra agora já começa a ser mais trabalhada. As ferramentas começam a melhorar. E tem o fim das glaciações. Ocorre nesse período a Revolução do Neolítico. E o que é a Revolução do Neolítico? A Revolução do Neolítico é a agricultura. Pra gente pode parecer algo supérfluo, mas para eles era extremamente importante. Por isso que normalmente todas as sociedades elas vão crescer e surgir ao redor ou próximas ao rio. Como por exemplo as próximas sociedades que a gente vai estudar, que vai ser a Mesopotâmia, entre rios, e o Egito Antigo, às margens do Nilo. Ou seja, o homem que antes era nômade, agora nesse período neolítico, se faz sedentário. E ele se faz sedentário por quê? Por conta da Revolução do Neolítico, que é o surgimento da agricultura. Então começam a surgir as primeiras sociedades primitivas, a partir da sedentarização. E com a sedentarização, também começa um processo de tecelagem, de cerâmica, começa a se intensificar os comércios, porque aquelas sementes que começam a sobrar, ou os produtos da plantação que começam a sobrar, eu começo a praticar o escambo, e nisso começa a surgir um comércio. Logo depois desse período, começa aí o período que vai ser conhecido como Idade dos Metais. Por quê? Ocorre nesse período historizeiro a Revolução Urbana. Começam então a formação das civilizações. E se desenvolve aí a agricultura com regadio. Ou seja, agora eu vou utilizar a água do rio como uma forma de regar, tá? Eu vou criar uma forma de regar os produtos agrícolas. Eu vou começar a perceber a alta e a baixa do rio e vou começar a utilizar a água como uma reserva de regadio para que eu tenha sempre alguns produtos. Agora eu não preciso só sair, coletar ou caçar. Além da coleta e da caça, eu sei os períodos em que eu vou ter o meu produto que eu plantei, tá? Acessível para eu poder usufruir e comercializar também. Começa-se então nesse período, o período da metalurgia, puricidade dos metais, historizeiro. Porque no período da metalurgia vai surgir o cobre, o estânio, o bronze e posteriormente o ferro. Então isso vai melhorar o arado, vai melhorar as práticas agrícolas, e melhorando as práticas agrícolas eu consigo plantar mais.
E plantando mais, eu tenho um crescimento exponencial da população. E com o crescimento constante da população, eu tenho a formação aí das primeiras civilizações da história. Então, como o ser humano vai precisar anotar a alta e baixa do rio, começa a ter a necessidade do surgimento da escrita, tá? Não só para isso, mas também para as trocas comerciais. Eu vou precisar de algum recurso para anotar e não esquecer, ou não só para anotar e não esquecer, mas para passar este conhecimento de geração para geração. Começam a surgir assim a escrita na Mesopotâmia e no Egito Antigo, que vai ser o próximo episódio para vocês, historiadores. É isso aí. Todo dia é dia de historizar. Beijos e tchau, tchau!